Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Só tu. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, deixa ele passar aí, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir somente. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Ergue suas mãos ao Senhor e declare de todo o coração: eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês a palavra do Senhor, nesse dia de culto, né, que nós estamos aqui já há alguns dias fazendo o nosso culto online, fazendo o nosso culto virtual. Eu sei que existe ainda essa
saudade, essa vontade, né, de nós estarmos reunidos novamente, fisicamente, na nossa igreja local. Mas eu tenho certeza que Deus está fazendo grandes coisas. Nós temos orado, o grupo de pastores tem orado, e eu tenho certeza que é um tempo de construção para nós em Cristo, na fé, na esperança. É um tempo de fortalecimento da família, é um tempo de nós levantarmos o altar do Senhor nas nossas casas. E eu quero iniciar essa palavra com vocês. Primeiramente, eu quero fazer uma oração aqui, pedindo que o Senhor nos ilumine, nos dê a sua direção. Amém? Então, gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, a unir a sua fé com a sua família aí onde você está, com alguém que esteja próximo a você. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, que a Tua presença, Pai, venha sobre cada lar, sobre cada pessoa da Tua igreja, Deus. Nós sabemos que são dias, ó Pai, de provas, dias difíceis, mas a nossa fé, Senhor, não esmorece, porque nós cremos que em Ti, Senhor, há esperança, em Ti há o fortalecimento, em Ti há a resposta, Senhor, para todo aflito, Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, que aquele que busca, aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Nós fazemos menção do nome do Senhor neste momento e nós pedimos, ó Deus, que a Tua presença nos guie, que a Tua palavra fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero compartilhar com vocês um texto que está no livro de Salmos, capítulo 46, no versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 7. A palavra de Deus diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando é a nós desenvolvermos uma fé inabalável. O texto aqui que eu li, ele tem como um título A Fé Perfeita em Deus. Nós podemos colocar essa frase, esse título, como um tema da nossa ministração de hoje. A fé perfeita em Deus. A palavra fé, né, lá no livro de Hebreus, ela fala que é a certeza das coisas que não se veem. A convicção de algo que você espera. Então a fé, ela fala muito mais do que aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso sentir. Quando nós pensamos em fé, nós temos que entender que ela não fala de sentimento, ela não fala do que eu ouço nos noticiários, ela não fala do que a minha circunstância está dizendo, mas ela diz a respeito de algo que Deus está falando ao meu respeito. Fé é certeza daquilo que Deus disse ao meu respeito. Se Deus disse que eu sou abençoado, eu sou abençoado. Se Deus disse que na minha casa não haverá enfermidade, não haverá praga, não haverá encantamento, não haverá falta de nada, assim será na minha casa, assim será na minha vida. Porque eu creio em Deus, e a Bíblia fala assim, que Abraão creu no Senhor e isto lhe foi imputado como justiça. Deus o abençoou através da fé, através da convicção de que Abraão confiava em Deus. Abraão, ele acreditava que Deus não mente, porque a palavra de Deus diz que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então, se Deus disse algo ao seu respeito, se Deus ele prometeu coisas para nós, que nós sabemos que prometeu, segundo o que a palavra mesmo diz aqui, a Bíblia, nós temos que tomar isso por verdade e acreditar que Deus está trabalhando em nossas vidas, que Deus está trabalhando em nossa nação, em nossa cidade e em nossa igreja local e na igreja de Cristo em geral. Mas vamos lá para o que o texto diz. Ele fala assim que Deus ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, um socorro bem presente na angústia.
O salmista aqui, ele nos fala sobre o dia da angústia, ele fala sobre o dia da prova, ele fala sobre o dia onde a nossa esperança, a nossa fé será testada, será provada. E o salmista ele fala assim que Deus, ele é a resposta. Na verdade, a Bíblia ela nos garante que nós passaremos por tribulação. Nós já falamos sobre isso em várias pregações. Nós passaremos por lutas, por tribulações, nós temos passado por dias difíceis nessa pandemia, mas nós cremos que nós em Deus encontramos um lugar, um esconderijo para habitar e não sermos abalados e não sermos atingidos pelo mal. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Quando nós encontramos em Deus, quando nós nos encontramos nele, nós somos fortalecidos e não somos abalados pela circunstância que vem sobre o mundo. Então a Bíblia fala assim, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. O mundo mudou, o governo está confuso, as circunstâncias, elas dizem coisas que não são boas muitas vezes. É um diagnóstico médico, é uma palavra uma carta de demissão, algo na geladeira que está faltando, é uma crise que se instalou, é um problema conjugal. Nós sabemos que a angústia ela vem, mas nós não temeremos quando nós estamos em Deus. Por que nós não temeremos? Porque somos super-heróis? Não. Nós não somos super-heróis, nós somos pessoas que sentem, nós somos pessoas que têm emoções, que têm pensamentos, nós somos seres humanos. Né? Assim como a palavra nos ensina lá no livro de Tiago, que Elias ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. Ele era um homem que tinha medo, ele era um homem que ficou deprimido quando Jezabel disse que iria matá-lo, mas a Bíblia fala assim que Elias orou e o céu se fechou e não veio chuva sobre Israel. E depois Elias orou novamente e Deus trouxe chuva sobre Israel. Por que isso aconteceu? Porque Elias era super-herói? Não. Muito pelo contrário, o que a Bíblia nos ensina é que ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Mas porque Elias cria no Deus de Israel, ele vivia na presença do Deus de Israel. A Bíblia fala assim que em várias situações Elias falava assim, o Deus de Israel em cuja presença eu estou. Elias, ele não estava na presença de Deus somente quando ele ia ao templo, ele não estava na presença de Deus somente numa pregação ou num momento de louvor, mas ele andava em Deus, ele estava em Deus, ele habitava em Deus, e assim como o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, encontra descansa à sombra do Onipotente. E Elias, uma vez que ele estava na presença de Deus, ele tinha autoridade, ele tinha graça, ele tinha poder para não mais ser guiado pelas circunstâncias, mas para reinar em vida, para exercer autoridade espiritual sobre as circunstâncias e declarar aquilo que Deus estava dizendo através dele e as coisas acontecerem. Então a palavra de Deus ainda continua dizendo assim que ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que a circunstância, ela grite, ainda que os noticiários falem sobre pandemia, sobre morte, sobre caos, sobre crise financeira, a Bíblia fala que nós encontraremos alívio em Deus. O versículo 4, eu creio que é a chave para essa palavra que nós estamos dizendo hoje. Ela diz assim que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem é a cidade de Deus? Quem é a morada do Altíssimo? Somos nós. A Bíblia fala, ou não sabeis que vós sois o templo do Deus vivo? Deus habita no nosso meio, Deus habita em nós. Nós somos a habitação do Senhor. Então, nós precisamos entender que há um rio. Que rio é esse? Será que é o rio que nós vemos, um rio físico? Será que é o rio Tietê? Será que é o rio Eufrates? Será que é o rio
Nilo. Não, a Bíblia não está falando desse tipo de rio, ela não está falando de uma água natural, mas ela está falando da presença do fluir do Espírito. Quando nós estamos na presença de Deus, a vida de Deus, a força, a unção, a presença de Deus, ela vem como um refrigério, ela vem e nos alegra, ela vem e nos cura, ela vem e nos batiza com paz, com graça, com vitória. Então a Bíblia ela fala isso: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E hoje eu quero declarar esse rio alegrando a tua família, esse rio alegrando a tua casa, esse rio entrando nos hospitais, esse rio entrando nos presídios, esse rio entrando aonde nós não podemos entrar, aonde há epidemia de vírus, aonde há crise, aonde há dor, aonde há brigas, aonde há qualquer tipo de mal. A Bíblia fala que esse rio ele entra e traz de volta a alegria. Por que ele traz de volta a alegria? Porque ele restaura. A Bíblia fala lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, que por onde o rio de Deus passa, aquilo que está morto viverá. Quando você entra na presença de Deus, quando você está mergulhado na presença de Deus, aquilo que é morte vive. Então nós cremos num Deus que restaura. E hoje eu quero declarar isso sobre você. Entra na tua casa, fecha a porta do teu quarto, chama a tua família se for possível. Ore, ouça uma palavra como essa. Não gaste o seu tempo assistindo noticiários com coisas pessimistas. Não invista o seu tempo ouvindo e lendo coisas que vão minar a tua vida, minar a tua fé, roubar a tua saúde mental, a tua saúde espiritual, emocional. Mergulha na palavra de Deus. Tenha um momento de adoração. Tenha um momento de levantar o altar na tua casa. Eu acredito que quando nós entendermos o momento que nós estamos passando, que é um momento de nós edificarmos altar, nós veremos o agir de Deus na nossa nação, na nossa vida. Nós, por muito tempo, nós andamos correndo, nós andamos atarefados, nós andamos cuidando até da obra do Senhor, e isso é bom, faz parte da nossa incumbência. Deus nos chamou para isso, né? Nós produzimos, nós corremos, mas falta muitas vezes a essência de fecharmos a porta, sabe aquele lugar onde Cristo nos chama, um lugar de intimidade, fechar a porta do teu quarto, dobrar o teu joelho, falar ao teu Pai que está em secreto e Ele te recompensará. Esse momento, Deus nos chama hoje a levantar um altar na nossa casa, onde nós poderemos falar com o Senhor e Ele falará no íntimo ao nosso coração, onde a palavra de Deus ela fará parte novamente das reuniões familiares, onde nós deixaremos de lado muitas vezes as redes sociais para olharmos nos olhos das pessoas. Nós vemos hoje, eu ouvi um pastor ministrando algo que falou muito ao meu coração, que hoje nós vivemos dias de confinamento, dias de reclusão, onde nós temos muitas vezes saudade, né? Nós temos saudade das pessoas, nós temos as redes sociais que mandam mensagem, que mandam vídeos, nós falamos com as pessoas através de chamadas de telepresença, nós temos culto virtual, nós temos até um abraço virtual, que eu vi aí que o pessoal está mandando abraço virtual, várias coisas, né? Vários recursos de multimídia, onde nós podemos falar com as pessoas, mas muitas vezes nos falta o calor humano, nos falta o abraço, nos falta o toque, nos falta o olhar nos olhos, né? Nós sentimos essa necessidade, essa falta, essa ausência das pessoas, porque o homem não foi criado para viver recluso, o homem não foi criado para ficar sozinho. Então nós sentimos essa falta das pessoas. Então eu entendo que nesse momento Deus está nos ensinando que redes sociais não é tudo, que redes sociais elas não substituem um abraço, elas não substituem um olhar nos olhos, um aperto de mão, um beijo, um momento junto, né? Então, muitas vezes hoje nós temos o nosso celular, nós temos o nosso computador, o nosso tablet, mas nós sentimos falta do contato pessoal. Coisas que lá atrás nós tínhamos momentos,
nós tínhamos as pessoas ao nosso redor, mas nós estávamos focados nas redes sociais. Que você não cometa esse erro de esquecer de abraçar a tua família, de ter um momento com teu filho, com a tua esposa, com o teu pai, com a tua mãe, e que nesses dias você não fique focado nas redes sociais, mas que você possa focar nessas pessoas, que você possa investir em pessoas, porque esse é o maior legado que nós podemos deixar. Eu creio que o rio de Deus, ele está curando os relacionamentos. O rio de Deus, ele está curando o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Então esse momento que nós estamos passando é um momento que Deus nos chama a atenção para que nós possamos olhar nos olhos, para que nós possamos levantar um altar na nossa casa, levantar um altar na nossa família, para que nós possamos abençoar vidas e para que nós possamos edificar a nossa fé. A palavra de Deus, ela fala assim que Deus, ele está no meio desta cidade, né? Versículo 5 diz: Deus está no meio dela. Deus está comigo, Deus está com você, ainda que nós não consigamos nos reunir como igreja no nosso templo, eu creio que Deus está conosco. Deus, ele habita em nós. Então, que você não se esqueça de dobrar o teu joelho, que você não se esqueça de fazer a tua prece, a tua oração, que você não se esqueça de ler a palavra, que você não se esqueça de abençoar as pessoas. Deus está com você o tempo todo. Amém? Deus está com você para falar ao teu coração, para ministrar ao teu coração, e por isso a Bíblia fala assim: Deus está no meio dela, ela não será abalada, você não será abalado. Eu profetizo que você não verá o mal sobre a sua vida, porque Deus está com você, e ainda que você passe por lutas, ainda que você passe por tribulações, Deus estará com você e vai te dar vitória e vai te dar força para que nós passemos por essa crise, por essa situação e nós vejamos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus é fiel em tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Então a Bíblia fala assim que Deus a ajudará ao romper da manhã. Existe uma outra palavra que diz assim que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Então Deus ele tem preparado um novo amanhecer para a nossa nação. A nossa nação ela tem promessas de Deus, você tem promessas de Deus. E eu creio que Deus ele não voltou atrás em tudo aquilo que Ele prometeu para nós, em tudo aquilo que Ele disse a respeito do Brasil. O Brasil é uma terra escolhida, é uma terra que verá o avivamento do Senhor. Mas nós precisamos chamar a presença de Deus de volta para a nossa nação. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus cure as nossas famílias, para que Deus cure as nossas igrejas, para que Deus cure os nossos relacionamentos, né? Para que Deus ele levante um governo justo, levante um governo temente ao Senhor, para que Deus levante pessoas que amam ao Senhor e não amam ao seu próprio prazer, o seu próprio dinheiro, o seu próprio benefício. A nossa nação ela tem passado por momentos de crise, mas não uma crise financeira, mas uma crise moral, uma crise espiritual. As pessoas estão se esquecendo do Senhor, se esquecendo de Deus, mas eu creio que essa situação ela nos chama a uma reflexão. Deus nos chama de volta para Ele. A Bíblia fala que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um tempo onde o rio de Deus ele quer sarar a nossa nação, ele quer sarar as nações da terra. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na sua morte, na minha morte, Deus não tem prazer no mal. Jesus ele veio para abençoar. Jesus ele veio para resgatar, Jesus ele veio para transformar vidas, para transformar coração. Então, fica em paz, acalma o teu coração diante dessa situação, porque em Cristo há um rio que cura, há um rio que acalma o teu coração, que alegra o teu coração. E essa palavra hoje eu quero declarar que Deus está trazendo de volta a alegria ao teu coração. Eu quero declarar que Deus está trazendo de volta a esperança na nossa nação, os sonhos que foram deixados de lado por N motivos, porque muitas vezes quando nós passamos por crises, por situações, nós deixamos de sonhar. E Deus é um Deus que age nos sonhos.
Então eu convido você a andar hoje, não por circunstância, mas andar por fé e a crer nos seus sonhos, independente do que a circunstância está dizendo, mas o que Deus disse a seu respeito. A palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. A palavra de Deus diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, eu quero declarar que hoje você volte a sonhar, você volte a ter esperança, você volte a ter fé, você volte a ter amor, porque é isso que vai garantir a vitória, é isso que vai garantir que nós realmente conservemos a essência de Deus na nossa vida. A igreja de Jesus, ela não está parada. Nós não estamos reunindo fisicamente, mas a igreja de Jesus está mais viva do que nunca. Eu quero ensinar algo para você, eu quero dizer algo para você que eu tenho aprendido do Senhor, é que no meio da crise, o povo de Deus cresce. É no meio de todo caos. Pode pesquisar na palavra de Deus. Sempre que houve perseguição, sempre que houve doença, sempre que houve crise, sempre que houve escravidão, sempre que o povo foi oprimido de alguma maneira, foi o momento que o povo de Deus mais cresceu, foi o momento onde nós vivemos mais milagres, foi o momento onde Deus operou mais e mais a favor do seu povo. É no meio do deserto que nós vemos a água brotar da rocha. É no meio do deserto que o pão desce do céu. É no meio do deserto que o mar vermelho se abre. É no meio do deserto que Deus prova o seu poder a favor do seu povo. Então, eu quero dizer para você, a sua esperança não pode ser abalada. A sua fé não pode esmorecer, porque Deus está com você. Eu quero orar por você nesse momento, eu quero orar com você nesse momento. Eu quero convidar você a exercer fé no Deus da tua salvação, porque Deus irá fazer grandes coisas na nossa nação, está fazendo grandes coisas nesse dia, e eu quero orar, unindo a minha fé à sua, para declarar que o rio de Deus está passando e irá fluir sobre a sua vida, trazendo alegria. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós encontramos refúgio em Ti através da Tua palavra. Nós encontramos em Ti a confiança para não esmorecer, para não sermos abalados. A Tua palavra nos ensina que há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio é o rio do Espírito. E eu creio que o rio do Espírito está fluindo agora, Senhor. Está limpando os corações dos aflitos, está removendo toda a depressão, todo o medo, todo o caos, todo o mal. Por onde esse rio passa, Senhor, a vida, Senhor. Remove o vírus, remove, Senhor, a crise, remove, Senhor, o câncer, remove, Senhor, a gripe, remove, ó Deus, a pneumonia, remove, Senhor, todo o mal, remove, Senhor, toda a crise familiar, crise conjugal, qualquer tipo de mal, ó Deus, eu declaro que agora, Senhor, através do rio de Deus, a cura, a transformação, a restauração, a alegria sendo devolvida, a alegria do Senhor que é a nossa força. Fortalece agora, Senhor, a vida daquele que está fraco, aquele que está caído, aquele que está desmotivado. Senhor, dá força ao cansado neste momento, ó Pai. Ainda que o governo, ainda que o mundo esteja abalado, o trono de Deus não está em crise, o trono de Deus não está abalado, e nós cremos no Deus que trabalha ao nosso favor, porque desde a antiguidade não se viu e nem jamais se ouviu de um Deus como o nosso Deus que trabalha a favor daquele que espera nele e confia nele. E hoje eu declaro, eu profetizo que o rio de Deus está entrando na nossa nação, está entrando na nossa cidade, está entrando em cada lar, em cada hospital, em cada presídio, está curando, está transformando, está curando os relacionamentos, está trazendo vida, está trazendo essência de Deus sobre a igreja. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida e que você possa levar essa palavra no teu coração, por onde quer que você for, que você seja a resposta de Deus ao aflito. Não leve palavras de morte, não leve palavras de decepção, não leve palavras de doença, leve uma palavra de vida. Seja você uma ponte, seja você um refúgio para o necessitado, água para o sedento. E não palavras de derrota, porque Deus não é Deus de derrota, Deus é o Deus de vitória. Fica na paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida.
Amém. E em Malaquias 3,10 diz que nós devemos trazer, né, os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Quem sabe é uma prova de fé, né, que Deus está lançando para cada um de nós. Porque nós sabemos que o dízimo é proteção para a área financeira. E às vezes, ao dizimar, você não será demitido. Ao dizimar, uma sentença de demissão que está sobre você, ela não acontece, porque você é fiel, né? E quem diz isso não sou eu, mas a própria palavra de Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Fonte de águas vivas.